Boa noite, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Vai ser, pastora, tudo bem? Pastora, tá bem? Toca aí. Como é que foi seu dia? Foi bem? Foi bom? Foi bem. Bem cansado, Pai né? Senhor Jesus Cristo, meus bem irmãos. Cansada. Bem cansada. Mas as vitórias é nossa, né? Não significa que Deus deu saúde, você trabalhou, venceu para esse encontro. Encontro com Deus. Nos ares não, né? Encontro com Deus. Ainda não é nos ares. Nosso encontro ainda é aqui, né, irmãos? Nosso momento, o Senhor está aqui ainda, encontro com Deus. E é o nosso momento de nós falarmos com Deus, sabe? Reservarmos para o Senhor, oferecer a Ele, né? Essa hora da noite, né? Como um agradecimento pelo dia, pela vida, por tudo quanto Ele tem nos concedido. Em cada instante nós temos, né, vivido, né, e usufruído dos milagres de Deus a cada instante, porque Deus tem manifestado sua grandeza, seu poder na nossas vidas, na minha, na sua vida. Glória a Deus, em todo instante, em todos os instantes de nossas vidas. Nós somos um milagre, pastora. Eu sou um milagre. Você é um milagre, eu creio, né? Com certeza. Certeza você não vai nem para estar aqui hoje. Para você estar aqui hoje, foi um milagre. Milagre grande, né, pastora? A senhora quer falar um pouquinho, não, desse milagre aí? Milagre? Fala um pouquinho aí. A senhora está aqui hoje, né? O tamanho do milagre que Deus fez, né? Porque às vezes a gente mesmo nem esperava, né, que isso iria acontecer. Nós não conhecíamos Deus de fato, né? E ali nós nem esperava que poderia existir, né, um milagre sabe, desse tamanho, dessa maneira. A gente achava que a vida era aquilo mesmo que a gente vivia, né? Não, naquela vida era derrota, né? Mas era aquilo que a gente achava que era a vida, né? A gente achava que era vida, não. Eu mesmo, na minha derrota, eu não achava que eu tinha vida não, viu, pastor? Porque eu fui uma jovem, falando de juventude, num tempo que não tinha eu ainda a salvação do Senhor. Eu fui uma jovem muito sofrida, né? Uma jovem sofrida, eu tinha alguns vícios e eu não conhecia Deus e na vontade de encontrar uma porta aberta, eu corri em muitos lugares, mas o único lugar que eu não corri foi ver na porta que Jesus hoje me ofereceu, viu, pastor? Porque eu não enxergava essa porta, eu enxergava todas as outras portas, mas a verdadeira porta, como diz o Senhor Jesus, que fala, eu sou a porta, né? Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá, né? E entrará e sairá e achará pastagem, né? Encontrará ou achará pastagem, né? Então essa verdadeira porta, pastor, eu nunca tinha achado, mas todas as outras eu busquei. Eu busquei um refrigério, eu busquei uma solução e não encontrei nenhuma outra porta, né? E até que um dia essa porta que é Jesus, né? Ele foi apresentado a mim. Essa porta chegou na minha casa, pastor. Glória. Né? Essa porta que é Jesus, ele chegou na minha casa através de uma senhorinha. E nesse dia, um dia antes, eu tinha bebido. Eu tinha bebido muito, meu desejo era morrer. E ali, pastor, eu dormi, né? Muito alcoólatra, assim, muito embriagada, eu dormi. E no dia seguinte, apareceu essa senhorinha. E ela bateu na minha porta ali. E eu fui atender e ela começou a falar dessa porta que é Jesus. Ela começou a falar desse Jesus. E eu ainda meio estonteada por causa da bebida, ainda meio assim, né? Meio embriagada ainda no outro dia, né? Que Jesus o quê? Que Jesus o quê? Vai embora da minha porta, e pus ela para correr. E no que eu coloquei ela para correr, pastor, olha, no que eu coloquei essa senhorinha para correr, olha o poder de Deus se manifestando, irmão. Olha como Deus tem plano, né? Para salvar o homem. Quer dizer que a senhora foi braba assim, colocava crente para correr? Eu coloquei ela para correr. Eu coloquei essa senhorinha para correr. O que crente, o que Jesus, o que? Vai embora da minha porta, e a velhinha saiu correndo. E quando ela saiu correndo, pastor, eu imediatamente, só foi o tempo de eu dar a volta assim para entrar para dentro. Um arrependimento tão grande desceu sobre o meu coração daquela ação, aquela atitude terrível que eu tomei ali para com a velhinha. Imediatamente veio um arrependimento tão grande que eu ajoelhei no chão da minha sala e comecei a chorar e pedir perdão a Deus. Falei, Deus, eu não te conheço, Senhor. Olha o que eu fiz com essa senhora. Eu preciso encontrar essa senhora. Eu preciso pedir perdão para ela, né?
Então, irmão, o homem em sua ignorância, né? Ele rejeita o socorro de Deus, a salvação de Deus. Deus está querendo salvar, Ele está querendo socorrer, e Ele vem até nós para fazer essa obra gloriosa, e nós, por ignorância, não sabendo, né, o rejeita. Foi o que eu fiz. Mas quando o arrependimento veio, logo depois, o meu esposo também, né, me chamou para ir numa igreja. E eu fui numa igreja. A gente foi numa igreja próxima ali. E chegou lá, a gente ficou por ali, assistiu o culto, né? Vimos tudo ali, não sabia quem era Deus, não sabia quem era Jesus, e aquela bagunça na cabeça, né? Na mente que fica, né, pastor? E ali eu falei, puxa, eu preciso de Deus. Aí foi que começou eu entender que eu precisava de Deus, né? E ali eu continuei bebendo, né? Me alcoolizando, e aí foi indo, aí chegou aquele tempo que o pastor ouviu no radinho, entendeu? Ouviu no radinho também uma chamada do Senhor, porque ele também sofria muito comigo, eu dava muito trabalho para ele, viu, gente? Eu não, ó, aquele que estava em mim, né, pastor, assim? Aquele malvado que estava em mim, usando a minha vida, né, querendo me destruir, né? Aí, como ele sofreu muito comigo, ele também precisava de socorro, precisava de ajuda, não sabia em que porta entrar, não sabia em que porta bater. Mas um dia, ele ligando um radinho no serviço dele, ele foi despertado, né? E por ser ele despertado pelo Senhor Jesus, que é a porta da salvação, ele também pegou o endereço, não foi assim, pastor? Pegou o endereço, chegou em casa e me convidou para ir à igreja. E logo eu fui à igreja. E o primeiro dia que eu fui à igreja, né, pastor? Eu fui liberta para a honra e a glória do Senhor Jesus. Aquele que estava na minha vida, me causando tanto dano e destruindo a minha alma e querendo ceifar minha alma para levar para o Hades. Ah, meu Deus, se você não sabe que palavra é essa, Hades, é inferno mesmo, viu, irmãos? Então, Jesus destruiu ele, né? Jesus jogou ele por terra e me deu vitória, me libertou, e hoje eis-me aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus, aprendendo a cada dia, irmãos, a glorificar esse Deus, exaltar este Deus. A cada dia eu aprendo um pouquinho da palavra dele. Graças eu não Deus, sou mestre, mas um pouquinho de Deus, do meu Deus que me salvou, eu sei falar. Um pouquinho desse Jesus, um pouquinho dessa porta que abriu, né? Abriu de montão para mim, e eu entrei com tudo. Entrei sem entender, sem saber, ainda tava assim, sabe? Não entendia, mas entrei e o Senhor me ajudou a ficar, porque eu queria ficar. Eu queria ficar lá dentro da porta, eu queria comer daquele alimento que esse Jesus estava oferecendo, que é um alimento saudável, que não mata, mas dá vida, né? E isso foi maravilhoso, foi a melhor coisa que a gente fez na vida, não foi, pastor? Glória a Deus, parece que ela falou que deu trabalho, né? Verdade, né? Dá trabalho, né? As pessoas não entendendo, elas vão achar que é a pessoa que não tem mais jeito, e muitos abandonam as pessoas, né? Deixa fazendo mesmo aquilo que o inimigo quer que as pessoas façam, despreza, abandona, joga fora, sabe? Escorraça de casa. Irmãos, essa não é a saída, isso você vai aumentar seu problema. E quando você escorraça alguém de casa, um parente, um familiar, porque está te dando problema, o seu problema não vai ser solucionado. Ele só vai crescer, porque você agora vai ter a ausência daquela pessoa, a preocupação com aquela pessoa está vivendo, como é que ela está, né, passando. Então começa os seus problemas, a culpa, né? Vem a culpa na sua mente, também ali começa um sentimento de culpa de você ter feito aqui. Se algo acontece àquela pessoa, você não se perdoa, né? Fica com aquela culpa. Então todo esse tipo de obra são ações do inimigo. Por isso a gente faz culto, né? Tem um culto, né, que a gente faz nas sextas-feiras na igreja, e é um culto voltado, né, para esse assunto, o assunto de que nós possamos, né, pelo nome de Jesus, ali oferecer às pessoas, pastora, essa porta de libertação, essa porta de uma nova vida, aonde ali as pessoas têm sido transformadas, as pessoas têm sido mudadas, né? Você foi mudada através de entrar na igreja e encontrar com Jesus, não é isso? Sim, encontrei com Jesus. Esse papel da igreja, Ele me libertou o primeiro dia, pastor, porque eu entrei o primeiro dia.
papel da igreja, o papel do culto, né, irmãos? Para fazer. Graças a Deus que o Senhor Jesus Cristo, né, se manifestou e ali, né, com a sua graça, seu poder, e o Espírito Santo fez como que eu ouvisse, entendesse e fosse de encontro. Foi muito bom, irmãos, eu ter ouvido a voz do Espírito Santo, eu ter ido na igreja. Por isso a palavra diz, quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Porque as portas, pastor, que a senhora falou, até das portas que a senhora entrou, né? Muitas portas, né? Eu entrei em muitas portas e todas elas que eu entrei não teve solução para mim. As pessoas buscam mesmo, né, pastora? Não pôde me dar o que eu recebi nessa porta. Portas alternativas, né? Sim. E ali elas começam a buscar, em vez de solucionar, só aumenta o problema. Só aumenta o problema, só dá mais problema, só traz mais, sabe, desilusão, né? Porque cada porta que você entra e você vai com a expectativa, você sai dali e ali, quando você vê que nada aconteceu, só aumenta, né, ali o desespero da pessoa, só aumenta a dor, o sofrimento, só aumenta o sentimento da família, aquele sentimento. As famílias às vezes elas gastam muito, né, fazendo trabalhos para a libertação das pessoas, pagando por uma libertação. Não, você pagar tanto, seu filho vai ser liberto, seu familiar vai ser liberto, nada disso, irmãos, sabe? É de graça. Jesus Cristo veio, de graça recebei, de graça dai. A libertação ela é de graça para a sua vida, para a vida do seu familiar, você não precisa pagar nada. Quando alguém te chamar para pagar, para libertar, pode saber que você está caindo num golpe. Esse aí é o golpe. Tem o golpe do Pix, tem o golpe. E mantém mesmo. E agora tem o golpe espiritual, é o que está falando muito hoje, chamado de golpe espiritual. As pessoas aproveitam da boa fé das pessoas e sabem que elas estão desesperadas e ali elas oferecem uma alternativa e a pessoa achando que pagando vai valer a pena, né? E ali põe preço alto, porque é seu familiar, você ama, você gosta, então você quer pagar e você faz de tudo para pagar aquela quantia ali, para ver seu familiar liberto. Aí muitos deles perdem a quantia e perdem o familiar, porque não vai acontecer a libertação. Mas o Senhor Jesus, irmãos, verdadeiramente é a porta que liberta, é a porta que transforma a vida do homem. Glória a Deus, e nós devemos olhar para esta porta, né? A pastora está falando de experiência, né, da vida própria dela. Eu posso relatar porque eu, convivendo ao lado, né, irmãos, tive a mesma experiência, né, de contemplar a situação, mas quando verdadeiramente nós chegamos diante daquele que tudo pode fazer, algo extraordinário aconteceu, e isso já faz algum tempo. E hoje nós contemplamos verdadeiramente o libertador, nós sabemos verdadeiramente quem é o libertador. Em Deus está tudo quanto nós esperamos, almejamos, né? Tudo está nas mãos do Senhor e Ele tudo pode fazer por nós, pastora. Então nós sabemos que é isso que você tem que fazer. Você que não estava dizendo, voltar ao conselho, pastora. Você que tem um familiar, não perca a esperança. Continue buscando, continue orando, continue indo para a igreja, não importa quanto tempo vai ser, continue buscando por esta vida, porque algo vai acontecer. Deus, Ele vai agir verdadeiramente. E a palavra é quem liberta. Não são outras ações, é a palavra que liberta o homem. Como diz a palavra de João, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. Quando ele vem traz essa palavra, ele confronta então as religiões, ele confronta então, sabe, os ditos dos homens, as regras e as doutrinas humanas, ele confronta com essa palavra e chamou a atenção do povo, conheça a verdade. Porque eles não conheciam a verdade, né? O homem, enquanto ele não conhece a verdade, ele é escravo, ele é dominado, ele é conduzido por mentira. E quando nós somos conduzidos por uma mentira, por uma ilusão, irmãos, nós estamos sendo escravizados por aquilo que nada pode fazer por nós. Mas o Senhor, o nosso Deus, é aquele que opera, é aquele que faz. E nesta noite Ele quer fazer algo por você. Glória a Deus. A palavra vai dizer, pastora, eu vou dar um trechinho aqui, glória, dizendo assim: Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos. Glória a Deus. Em grilhões. Em grilhões. Está entendendo? Você entendeu? Eu não falei nada não, estou lendo aqui um trechinho para você entender. Daqui a pouco nós vamos comentar o assunto da palavra, né? Glória a Deus. Deus, Ele faz o solitário viver em família. Quantos são as pessoas, pastora, que estão vivendo, né? Sabe, aquela vida entediada, de escuridão, sabe? Eles têm muita gente em volta, mas se sente só. Só, vazio. Porque está escravizado pelo adversário da sua alma, né? Está sofrendo, está amarrado em agrilhões. E ele está vazio no mundo. Só desejando, esperando a morte, né? Muitos esperando a morte e outros... E o adversário, ele põe isso na mente da pessoa, né?
quando ele está escravizando uma pessoa, ele põe, tudo que ele põe na mente é que a pessoa deseja a morte. Por que eu falo isso? Porque isso aconteceu comigo, pastor, né? O inimigo, ele mostrava até assim, ele mostrava mesmo o meu caixão assim, eu dentro do caixão, um monte de pessoas em volta, tudo chorando. Olha só, ele mostrava, eu via direitinho tudo, aí eu ficava mais triste ainda e chorava mais ainda, e mais ainda eu queria morrer. Eu tinha pressa de morrer para ver o povo chorando por mim. Olha como que era a coisa. E era muita coisa terrível que passava na mente, né? Naquela época, né? Que eu não conhecia Jesus, não conhecia a sua verdade libertadora. Né? Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus que a senhora conheceu a verdade e hoje já não se deixa mais ser enganado, né, irmãos? Não vamos nos deixar mais ser enganado, né, nos dias atuais, nos dias que estamos vivendo. A palavra verdadeira do Senhor Jesus Cristo, aqui está dizendo que faz com que o solitário viva em família. Eu falando sobre solitário, pastora, o inimigo leva as pessoas para este mundo de solidão, né? A solidão às vezes não é nem pela ausência, né? Tem pessoa que sofre a ausência, que é chamada de saudade, né? Você fica com saudade de uma pessoa, mas tem pessoas que mesmo estando, como a senhora falou, ao lado de pessoas, elas estão se sentindo solitárias, elas se sentem sozinhas, se sentem isoladas. O inimigo trabalha em uma área da vida dela que bloqueia as outras pessoas dela e bloqueia ela das outras pessoas. Então não há ali um relacionamento de fato, né? Não há comunicação, não há nada ali, sabe? Não há gesto algum. O inimigo faz com que aquela pessoa comece a pensar de que ela é a pior pessoa do mundo, de que ela é rejeitada, de que ali ninguém ama ela. Aí muitos pastores, assim muitos até hoje reagem de maneira, mas não entendi, fulano reagiu, matou a família toda. De uma hora para outra assim, deu uma louca, a pessoa fala, deu uma louca, e ele matou a família toda. Eu não sei o que foi aquilo, era tão quietinho, mas ali no seu silêncio, irmãos, ele estava solitário, o inimigo estava trabalhando. O inimigo estava dizendo que a família dele não amava, não prestava, que a família dele estava ali, mas que, sabe, não dava importância para ele. Ele se sentia um rejeitado. Então o adversário, ele trabalha com estas formas no coração das pessoas para fazer com que ela sinta-se rejeitada. E quando ela sinta-se rejeitada, vem ali uma revolta, né? O adversário, ele entra com o espírito, sabe, de revolta naquela pessoa, e ela se revolta e ali dá lugar ao diabo verdadeiramente e termina ceifando vida, ceifando família, tornando-se uma pessoa assim. Outras já pensam de outra maneira. Tem umas que pensam em dar cabo de sua própria vida, né? Se eu não quero mais viver porque ninguém me ama, quem sabe se eu morrer eles não vão me ver, não vão me enxergar. Até isso o inimigo põe na mente das pessoas. Tá entendendo? Em vida ninguém tá me vendo, mas se eu morrer, com certeza as pessoas, elas vão me ver, elas vão, sabe, elas vão ver, elas vão chorar, sabe, aí elas vão me enxergar, vão me enxergar. O adversário até expõe na mente das pessoas. Nossa irmã Edna Borja, Pai do Senhor, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, graças a Deus, missionária aí do Senhor Jesus, glória a Deus, é bênção, né, irmãos? Então, pastora, é isso mesmo, é isso que as pessoas têm que entender que o adversário, ele tem trabalhado nas mentes vazias, nas mentes das pessoas que não têm, sabe, ali o revestimento, não tem ali sobre eles a proteção divina, a proteção de Deus. Então essas pessoas, elas estão no mundo e estão a mercê, sabe, ali, porque no mundo, irmãos, o adversário, ele está agindo. A Bíblia já diz assim, né, que o mundo jaz no maligno, tá entendendo? Então o adversário, ele tem mesmo agido, ele tem conseguido levar as pessoas a situações dessas formas. Débora, né, nós estamos falando da grandeza do poder de Deus, de que as pessoas precisam a cada dia, né? Louvado seja Deus, estar atento, olhando para este Deus, porque nós começamos falando de portas, né? Onde as pessoas buscam muitas das portas e as portas não ajudam as pessoas, pelo contrário, traz frustração, decepção. Mas tem uma porta que você pode entrar e verdadeiramente você vai encontrar o refúgio. Mas, pastora, olha, ainda bem, eu ia falar infelizmente, mas não vou falar felizmente, né? As pessoas buscam essa porta só no último caso, a última instância. Só vai em Jesus na última instância. Graças a Deus que elas ainda vão, aquelas que alcançam aí, aquelas que conseguem chegar nesta porta, mesmo sendo na última instância, o Senhor não faz exceção. O Senhor não lança na face, você andou por aí, buscou todo mundo, não teve jeito, agora veio aqui. Não, o Senhor está de braços abertos, esperando. Esperando por quê, pastor? Porque a palavra aqui diz assim, a palavra ela diz assim, é o Pai dos órfãos, o juiz
Aleluia. O pai dos órfãos e o juiz das viúvas. Esse Deus, ele é um pai verdadeiramente. As pessoas, amados irmãos, em qualquer situação, você está se sentindo sem uma família, está se sentindo sem ninguém, está se sentindo abandonado, você, sabe, não se sente amado na sua casa, não se sente amado pela sua família. Ei, isso não é verdade não. O inimigo tem lançado isso na sua mente. O inimigo tem trabalhado para você pensar assim. Mas nesta noite, aqui a palavra está dizendo claramente que nós temos um pai, né? Um pai verdadeiramente está pelejando por nossas vidas, trabalhando por nossas vidas, pela vida das pessoas. Todos quanto, pastora, se volta, né? Quer dizer, ali ele reconhece e ele vem a este Deus. Esse Deus, ali ele toma esta pessoa nas mãos sem exceção alguma. Ainda tem o sentido desta palavra também, tem o sentido de que a pessoa às vezes é órfã mesmo, né? Ela não tem mais ninguém. E aí o adversário ele pode querer trabalhar na mente desta pessoa, dizendo: você não tem mais ninguém, você já não tem mais existência, né? Porque não se acha ninguém da sua vida, mas Deus está dizendo: eu sou seu pai. Tá, glória. Eu sou o pai dos órfãos. Tá, glória. O juiz das viúvas. Ei, eu sou órfão, ó Deus, eu sou órfão. Eu sou órfão. Meu pai e minha mãe já você também é órfã, não? Não. Ah, não, mas ela não tem certeza que ela é órfã ainda, porque na verdade o pai dela viajou uma viagem, mas até hoje não voltou. Mas a mãezinha querida dela, já saudosa partiu, Maria, graças a Deus, uma benção, já partiu, né? Mas o pai dela fez uma viagem aí, né? Você está vivo? Aí não deu mais retorno nessa viagem, não sabemos. Mas, né, provavelmente pela idade, pastora, a senhora já é órfã, hein? Pela idade dele, o tempo que ele partiu, né, você já pode ser uma órfã. Senhor, eu sou órfã, ó. Glória a Deus. Então eu sou filho, né? Ele é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Pastora, é lindo demais, tem, pastora. Você vê, aquele juiz que ele faça justiça pelas viúvas. A senhora lembra quando ali Jesus ele vem entrando na cidade e vai saindo um cortejo, né? Sim. Com sepultamento, e aquela viúva vai levando o seu único filho ali para ser depositado lá, né? Na cidade dos mortos. E ali diz que Jesus, olhando para aquela multidão e vendo, né, a dor daquela mulher, e ela agora já tinha perdido o marido, e aquele era o único filho. Então agora ela não tinha mais marido, era viúva, né? Para cumprir aquela palavra, era uma viúva, e agora ia ficar sozinha no mundo, porque o seu filho, que podia levar a sua descendência, né? Sustentar ela e também levar a sua descendência adiante, tinha perecido, tinha morrido. E Jesus, olhando por aquela mulher, teve misericórdia, teve íntima compaixão, e ali tocou ali, mandou parar, tocou ali naquele... Vou falar caixão para você entender, né, irmão? Né? Esquife é na língua dos gregos, né? Então vou falar aqui no português. Que é caixão, né? Vou falar caixão, né? O caixão, né? Caixão. Então ali ele mandou parar, tocou ali, irmãos, e deu uma ordem para o mancebo: levanta. E o mancebo levantou, fez uma justiça. Ele ali viu, sabe, julgou a causa daquela juíza, daquela viúva naquele momento, e devolveu o seu filho. Disse: não é justo que essa morte leve agora esse menino desse tamanho assim. Então devolveu a ela ali o seu filho, porque ele está cumprindo isso aqui, pastor, que a palavra está dizendo. Ele é pai do órfão e juiz das viúvas. Tem aquele caso daquela outra mulher que fazia ali, apesar que a palavra não relata se ela era uma viúva, que ela fazia vigília na porta do juiz, né? E ali Deus fez com que aquele juiz se incomodasse e julgasse a causa dela. Porque Deus, amados irmãos, verdadeiramente é aquele que peleja pelas vidas das pessoas. Nós sabemos que em todo instante, em todo momento, pastor, tem pessoas nessa situação, pessoas sendo injustiçadas, pessoas entrando em depressão, a depressão aqui é o caso, sabe, do solitário. Hoje as pessoas chamam de depressão, né? Antigamente, quando essa doença não era identificada ou não foi batizada, não tinha sido registrada, né? Não tinha um batismo, falava: fulano, chamava de solitário, né? Fulano é solitário, só vive pelos cantos, sozinho, não gosta de conversar, não gosta de estar no meio das pessoas, está sempre isolado, então é chamado de solitário. Então aqui a palavra fala que esse solitário o Senhor faz habitar com a família.
com a família. Deus vai fazer ele vir para a família. Deus vai fazer ali essa pessoa novamente sentir, né, a sua família, ter uma família, para ali ter alegria novamente, porque o solitário não é alegre, pastora. Uma pessoa solitária, ela está em profundo crise de tristeza. É uma tristeza crônica, né? É uma crise, sabe, que ela dorme e acorda quando consegue dormir, e acorda naquilo cada dia mais pior, sabe? É uma coisa crônica, que vai corroendo a pessoa, e ela vai se desvalorizando de tal forma, e até pedir o seu fim, sabe, a sua morte. Ali ela busca muito isso. Muitos são os que cometem loucura, tomam veneno, outros pulam de ponte, outros se jogam debaixo do carro assim, porta, outros, né, pulam, sabe, de viaduto, outros pulam dentro de rios, né, muito profundos, para ali perecer. Porque essas pessoas estão, sabe, ali com a solidão crônica. Ali o espírito maligno está levando cativo, oprimido aquela pessoa, oprimindo aquela alma de tal maneira que ela não consegue mais raciocinar, pensar como ser humano, pensar como ser humano normal. Ela não consegue mais pensar em nada. Ela só sente dor, só sente aquela opressão, aquela solidão a cada dia, até que ela chega a este ponto. Aqueles que nessa caminhada ouve a palavra de Deus e dá crédito, são bem-aventurados. Vive, né? Que são resgatados. Por isso a palavra diz que o Senhor resgata do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, trazendo para a luz. Traz as pessoas a luz, pastor. O que é a luz? A luz é que elas passam a enxergar de novo. A luz é isso aí. Ela estava cega, pastora, né? Ela estava cega. Quando Jesus fala que traz para a luz, é que ela estava no mundo de trevas e não enxergava. Elas não enxergava mais as nossas vidas, não enxergava mais o sentido da sua vida, não enxergava mais as pessoas em volta de si. Aí Jesus traz e ali dá a ela entendimento, e essa pessoa passa a enxergar de novo a sua própria vida. Você, puxa, como eu perdi tempo, sabe, eu estava escravizado, é assim, pastor? Agora, sabe, eu estou vendo as coisas, começa novamente a reagir, colocar em prática a sua vida, sabe, o seu viver, começa a olhar para as pessoas em volta, começa a enxergar, começa a ver que a vida não era daquele jeito que ela estava vivendo. Aí que o Senhor trouxe para a luz aqueles que dão ouvido à palavra de Deus e é trazido para a luz. Quando a gente vem para a luz, a gente começa a enxergar então as trevas que nós andávamos. Como a senhora estava dizendo aí, né, no momento que a senhora andava, a senhora achava, quando a senhora estava andando naquele momento, ainda que a senhora assim, sabe, achava que aquilo era uma maneira de viver, né? Era uma maneira de vida, né? Encarava como uma maneira de vida. Muitas pessoas encaram isso como uma maneira de vida. A minha vida é assim mesmo, é sofrida, né? Eu sofro mesmo, já nasci para sofrer, nasci com karma. Né, pastor? É karma, as pessoas chamam de karma. Eu nasci com karma, é meu karma. O que é karma mesmo, pastor? E eu que nunca falei isso. Eu tenho que a minha vida era um karma. É o linguajar do povo, pastor. A minha vida é um karma. Vida de karma sofrimento, quer dizer que é uma penitência, né? Sofreu para sofrer, sabe? É uma cruz. Na verdade, ainda nem sabe o que é cruz. Eu nem pensava isso, que eu nasci para sofrer, não, sabe? Eu queria entender por que eu sofria tanto. Porque era escrava. Entendeu? Escravo sofre, né, irmãos? E eu, quando eu bebia muito, eu também queria ser liberta daquela bebida. Eu só não tinha força para ser liberta. Por isso eu entrei em muitas portas erradas, né? Só que aí a situação piorava, né? Não melhorava. Piorava mesmo. Ao ponto de eu desejar a morte e o inimigo se aproveitando disso, mostrando já o cartão, né? Entendeu? O esquife, já mostrando, já eu ali deitadinho, todo mundo chorando e eu achando bom, eu tô chorando por mim, né? É verdade. Então esse é o sentimento que o inimigo põe na mente das pessoas, que aí ela vai ser vista de alguma forma. Mas, irmãos, não cai nesse laço. Esse laço é de morte. Mas nessa noite o Senhor está fechando essa sepultura, está cortando essas cordas. O Senhor nessa noite vai te libertar, vai libertar seu familiar. Ele vai entrar e você pode apresentar seu familiar hoje, né? Nesse momento nós vamos estar orando daqui um pouco por você, e Deus vai quebrar, sabe? Vai trazer o solitário para habitar com a família. Glória a Deus. Ele vai ali julgar suas causas, sabe, que está impossível, porque Ele é o nosso juiz. E mais, Ele ainda faz mais. Ele liberta, pastora, aqueles que estão presos em grilhões. Ele vai quebrar os grilhões nesta noite. Que grilhões são esses? Sabe, as pessoas às vezes se encontram em uma situação e não conseguem sair, né, pastora? Sim. A prisão, às vezes, as pessoas elas resumem em grade. Grade, né? Estão presos, sabe, em uma cadeia física, por exemplo, né? Umas paredes com algumas grades, e a pessoa está na cadeia física. Mas isso daí não é esse grilhão que nós estamos falando aqui.
Os grilhões são no mundo espiritual. Sim. Onde as pessoas, como a pastora falou aqui, ó, ela estava em um grilhão. Ela, quando ela bebia muito, no outro dia ela sentia-se arrependida e queria largar, mas não conseguia porque ela estava presa. Tinha um grilhão ali, pastor, uma corrente, sabe? Tinha no seu pé. O grilhão é aquele que põe no pé assim, tipo uma algema, e tinha uma corrente, e tinha alguém segurando na corrente, chamado Satanás. Você era uma escrava de Satanás. A pessoa se torna uma escrava, sabe, do demônio. O demônio, ali ele coloca no pé da pessoa, sabe, um grilhão de ferro, põe uma corrente e dá um demônio para segurar. Segura esse sujeito nessa área aqui da vida dele. Eu quero que você destrua ele. Destrua esse na bebida, destrua aquele na droga, destrua esse daqui na prostituição, destrua esse daqui, sabe, dessa forma, faça com esse aqui. E ali os demônios vai conduzindo essas pessoas presas, com um grilhão no pé. Elas querem sair, mas tem alguém puxando, sabe? Ela não consegue ir para frente, porque tem alguém segurando na corrente. Cada dia que ela, sabe, ela se arrepende, sabe, quando ela se lembra, se arrepende, chora, mas no outro dia o inimigo impulsiona ela a ir fazer de novo, e ela faz de novo, porque ela está presa, ela está escrava, ela está escravizada, pastora. E só há um que pode libertar, é aqui, esse Deus Todo-Poderoso. Cantai a Deus cântico de louvor, aleluia, ao seu nome, louvado seja Deus. Louvai aqueles, aleluia, que vai, sabe, ele está pedindo para as pessoas louvar o seu nome, porque ele é o quê? Ele é aquele que liberta, ele é aquele que quebra os grilhões. Então nós devemos louvar ele, e só ele, é ele e só ele que tem o poder para libertar as pessoas desses grilhões espiritual. Porque no mundo espiritual eu não tenho como entrar lá. Você não tem como entrar lá e cortar essas correntes. Não são correntes visíveis, não são grilhões visíveis de ferro, como a tornozeleira hoje que o povo põe na canela do povo aí, aqueles meio desobedientes, né, irmãos? Que começam umas atrocidades, colocam uma pulseira no pé ali. Só que ali a pulseira, na época, dessa época que estamos falando aqui, era de ferro, e ali as pessoas têm uma corrente. As prisões, pastor, antigamente era assim também, física. Na era, né, de Cristo ali, muitos dos nossos irmãos apóstolos foi preso assim, né, com grilhões nos pés e a corrente, né, ali ou nas mãos, a corrente cravada na parede, ele ficava ali preso, né, naquela situação. O adversário, ele faz isso com as pessoas no mundo espiritual, e nós não temos poder para quebrar em nós mesmos, e nós mesmos não temos poder e nem tem como entrar neste mundo espiritual por nós mesmos e ali soltar essas pessoas, ainda que nós queremos. O familiar quer libertar a pessoa, ele faz de tudo, ele sabe, ele busca tudo para libertar essa pessoa, mas não tem condição. O dinheiro não vai libertar essa pessoa, sabe? As obras dos homens naturais aqui, e disse, amados irmãos, que muitos recorrem a muitas portas, e muitas das portas são portas de demônios. Sim. A pessoa vai lá, recorre, paga para aquela pessoa ser liberta. Em vez de libertar, tinha um demônio segurando a corrente, agora vai ter 3. Um segurando e outro chicoteando o sujeito, sabe, impulsionando ele a se matar logo depressa. Tá entendendo, irmãos? Porque assim que o inimigo age, porque a palavra diz que Satanás não trabalha contra Satanás. Ele não é um reino dividido, irmãos. Ele faz a sua obra e ele não se divide. Satanás não expulsa Satanás. Só tem um que pode expulsar. E esse um é Cristo. Oh, glória. A palavra é clara quando diz, só há um, pastor, está escrito, só há um que pode expulsar. E este um é o Filho do Homem. Cristo Jesus, só o Cristo de Deus pode expulsar a Satanás, irmãos. Só ele pode entrar neste mundo espiritual do qual estamos falando e ali quebrar os grilhões, como entrou no meu mundo, entrou no mundo da pastora, que entrou no mundo de muitos cristãos que aí estão hoje, que era dominado por alguma situação. Como disse, são várias situações, pastora. Tem pessoas que falam, eu nunca roubei, nunca matei, mas às vezes era um amaldiçoador, estava preso na maldição, era um avarento, estava preso na avareza ali, sabe? Era uma pessoa de coração, sabe, amargo, uma pessoa que não perdoava, estava preso ali em alguma situação. Jesus, ele vem, ele quebra as cadeias, ele limpa o coração da pessoa, aí dá um coração novo, capaz de perdoar. A pessoa é verdadeiramente, pastora, ela é livre dos grilhões do inferno, dos grilhões que o inimigo tem aprisionado as pessoas e levado muitas pessoas à destruição. Mas o Senhor nesta noite está dizendo claramente nesta palavra, e eu creio na palavra de Deus, eu creio no meu Deus, irmãos, que ele faz habitar o solteiro com a família, ou em família. Glória a Deus. Liberta e liberta aqueles que estão presos nos grilhões. E esses grilhões, irmãos, essas cadeias espirituais,
que o inimigo tem aprisionado as pessoas e elas não conseguem sair. Tem muitos que até, pastora, encaram como uma maneira de ver só a si mesmo. Já nasci assim, né? Mas não é verdade. Eles não nasceram assim. Todos nós, pastor, todos nós nascemos limpos, né? Limpos verdadeiramente, né? E aí com o tempo nós somos contaminados. O inimigo foi enganando, foi conduzindo as pessoas para um mundo de ilusão, de engano, e muitos estão aprisionados nele e não conseguem sair. Mas nesta noite, o Senhor, Ele está aqui para operar, está aí na sua casa, na sua vida, falando com você, te aconselhando pelo seu familiar que você está orando. Continue orando por ele, não desista de orar, que o Senhor, Ele vai quebrar os grilhões. O Senhor, Ele vai libertar verdadeiramente vidas, como tem libertado, sabe? Não é uma promessa para o futuro. Todos os dias, pastora, vidas têm sido libertas. Todos os dias têm se manifestado os seus milagres. Nós contemplamos, sabe, o Senhor fazendo algo novo todo dia, em muitos lugares, nas nossas vidas, em volta dos nossos. De vez em quando a gente dá uma volta e encontra alguém diferente, com um sorriso na face. Só o que aconteceu? Agora eu tô servindo Jesus. Sorriso no Eita, sorriso na face ou sorriso na boca? Na face. Olha, quando você olha lá. Sorriso na boca. Quando você ri, a face inteira, né? Se mexe, fica diferente, né? O que aconteceu, irmão? Não, agora eu tô servindo Jesus. Que maravilha! Aí aquela conversa toda, irmão, foi liberto. Sabe, aquilo chama-se liberdade. Quando as pessoas, elas são libertas. Sabe quando um escravo está ali sendo açoitado, irmãos? Né? Ali, se você for ver um filme né, da época da escravidão, você vai ver como era doído, como dói, né? Você vê aquelas pessoas ali sem ter voz, sem poder falar, sem poder ir, sem poder vir, só dominada, só debaixo de ordem, debaixo do ai. Aí, mas quando essa pessoa ali, ela recebia, pastor, naquela época, ou alguém comprava eles, né? Dava uma carta de alforria, ou aquela pessoa ali simpatizava com algum deles, né? Chegava ali alguém que sentia a dor daquela pessoa e dava uma carta de alforria, a liberdade, né? Ele se sentia livre, né? Sentia agora, podia respirar. Assim são as pessoas, pastora. Quando Jesus liberta, quando elas têm esse encontro com o Senhor, e o Senhor ali quebra essas cadeias, liberta as pessoas, assim a alegria das pessoas. Elas conseguem agora ver, enxergar, saber que estava sendo aprisionada, sabia, agora elas passam a entender que elas não tinham vida, na verdade, elas eram dominadas, mas agora eu tenho vida. Se eu tivesse encontrado Jesus antes, como se fosse nós que encontrássemos. É Ele que nos encontra. Nesta noite Ele quer encontrar com você. É Ele que chama Ele o homem, que né? encontra o homem, vai de encontro. Sei, não foi vós que me chamou. O homem, né, pastor? Ele quer que o homem nasce, né? Não é que da sua palavra, para ser uma nova criatura e deixar, né, esse mundo aí de horror, de pavor. Verdade. E aí, pastora, como ele mesmo diz, não foi vós que me achaste, que me escolheste, mas fui eu que escolhi vós. Então Deus, Ele vai de encontro às nossas vidas. Quando nós chegamos na igreja, pastora, de alguma forma, Deus já foi antes de nos visitar. Sim. Tá entendendo? Sim. De alguma forma, Deus chegou ali. Por meio do seu Espírito Santo, falou em nossos corações. Nós não chegamos na igreja por nós mesmos. Ele já vai nos buscar lá no monturo. É Ele que vai no monturo e nos tira de lá. Por isso chegamos à igreja, por isso estamos aqui. Deus quer tirar muitos do monturo hoje. Pai do Senhor, minha irmã Doralice ali, de Espírito Santo, Deus abençoe sua vida grandemente. Glória a Deus, nossa irmã amada. É Deus, pastora, é quem vai lá no monturo e pega as nossas vidas. Quando eu fui achado, eu não estava, pastor, na igreja, eu não estava, sabe, eu não estava limpo, eu estava no lixo mesmo, estava no monturo, sabe? E muitos dos que estão nos ouvindo hoje, sabe, estavam numa vida que dá até vergonha contar, né? Se não souber contar o testemunho, até escandaliza, né? Até escandaliza, porque a situação que ele vivia, que ele estava, somente Deus. Por isso ele está dizendo aqui na palavra hoje, louvado seja Deus, aleluia, Pai dos órfãos, juiz da viúva. É Deus que faz, né, o solitário ter uma família. É Deus quem quebra os grilhões. Disse, Ele quebra os grilhões e traz em liberdade os cativos, aqueles que estão oprimidos. Deus, Ele vai lá, sabe? Ele mesmo, pastora, vai de encontro às nossas vidas e ali Ele quebra. Por isso, quando Ele quebra os grilhões lá nos mundos, submundo que a pessoa está vivendo, e ela vem até a igreja, não foi a mão humana, não foi aquela pessoa que se eu cair em si e vim para Deus, não. Deus foi lá, soltou, libertou ele, né? Libertou da prisão, quebrou o grilhão, quebrou
a corrente, ele agora está livre, e ali Deus dá uma direção, né? Para ele obedecer, e aqueles que obedecem essa direção e vêm até o Senhor, esses são abençoados. É você hoje aí, sou eu hoje aqui, que o Senhor foi lá nos resgatar, que o Senhor foi lá nos visitar, quando nós estávamos no monturo, sabe, ali no mundo, sabe que dava até vergonha, dava até vergonha comentar. Muitos, uma vez o irmão foi dar um testemunho, pastor? Não, me lembro. E ele deu testemunho numa emissora de rádio, tornou escândalo. E o pastor dele não só puniu ele, tirou até o cargo. Porque foi horrível. Não foi uma coisa. Ele contou algo da vida que ele vivia, da particular, da vida lá, né? Só que ele não soube fazer a colocação, porque era uma coisa bizarra. Era bizarra aquilo que ele contou. Né? E tem coisas que são bizarros, que não dá para você contar como um testemunho. Tá entendendo? Nós só podemos dizer que Deus nos libertou. Tem coisas que você só pode dizer: Deus me libertou do mundo miserável que eu vivia. Mas a pessoa foi contar detalhes, né? Detalhes daquela situação, né? Ali, né? Muitos, pastora, viveram, e muitos ainda estão vivendo. Eu quero dizer para você que conhece alguém, que tem um familiar às vezes, que está vivendo ali, que muitos já perderam a esperança. Esse não tem mais jeito. O Senhor ainda está libertando. O Senhor ainda está quebrando os grilhões. O Senhor ainda tem o poder para libertar, e vai ter hoje, amanhã e sempre, para libertar o seu familiar, para libertar a vida desta pessoa. Não desacredite, porque a palavra é clara quando ele está dizendo que ele liberta aqueles que estão presos nos grilhões, amados irmãos, que o adversário tem colocado, nas prisões que o inimigo tem posto sobre essa vida. É o Senhor quem liberta. E verdadeiramente, pastora, eu contemplo em João, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João no capítulo 5, quando Jesus chegou naquele tanque chamado Betesda, diz que ali havia um paralítico. Sim. Há 38 anos ele estava deitado ali, em um leito, né? Interessante que alguém levava ele, pastora, para aquele lugar, colocava ele ali, mas não ficava esperando, né? Para jogar ele na água quando a água se movimentava. Ele tinha que esperar Jesus mesmo, né? Tinha que esperar Jesus, irmão, né? Veja só que interessante, né? Porque aquele homem estava 38 anos deitado ali na beira do tanque, né? Se a gente falar assim, você pode entender. Esse homem ficou 38 anos deitado esperando um milagre? Não. Ele tinha família, irmãos. Alguém da família conduzia aquele homem para lá, né? E de vez em quando buscava, de vez em quando levava. Ele estava há 38 anos doente, não estava deitado na beira do tanque, né? Naquele dia ele estava ali deitado, esperando o movimento das águas. Já tinha acontecido alguns movimentos, mas ele não conseguia, porque ninguém ficava para ajudar. Os que estavam ali estavam querendo milagre. Os familiares que eram ação iam embora. Muitas vezes os familiares não querem saber do problema do fulano. Já para lá, ele que se dane. A vida é dele, né? Acredito que era o caso daquele homem, deitado na beira do Betesda ali, né? E o familiar colocava ele lá e ia embora, cuidar da sua vida. Mas ele não tinha condição de se ele levantasse, não precisava entrar na água. Ele era paralítico, estava deitado, não conseguia levantar. Se ele levantasse, não precisava nem entrar na água, né? O povo não tinha, talvez, esse pensamento, sabia que esse homem não podia levantar para entrar na água, né? E às vezes a pessoa, ela não consegue, ainda que ela quer, ela não precisa da sua ajuda. Precisa que você vá lá, precisa que você dê uma mãozinha, meu irmão. É preciso que você reaja por ela. Sabe, essa pessoa está cega, dominada de alguma forma, mas se você reagir, se você for ali, se você ajudar, sabe, é a intercessão, é o chamado intercessor. Se você tomar como filho espiritual e começar a orar e apresentar a Deus, algo vai acontecer. Então, mas que o homem ali estava há 38 anos, Jesus chega ali, pastora, falando da libertação do grilhão. Ele estava aprisionado, o adversário, aquilo era enfermidade, pastora, que o inimigo tinha posto, ele atrofiado, sabe, o seu corpo, o seu corpo, e ali, né, diz, quando Jesus olhou para aquele homem, ele disse ali para aquele homem algo especial, né? Tudo ali, pastora, e aquele homem estava aprisionado há 38 anos, diz que Jesus olhou então para aquele homem e ali faz uma pergunta, por que ele estava ali, né? Esse pastor, ele fala assim, responde a pergunta, ele disse, eu estou aqui porque eu quero ser curado. Mas quando... Quer ser curado? Ele fala assim, mas quando agita as águas... Quando o anjo vem, quando o anjo vem e agita as águas, não tem ninguém para me colocar lá. É o que eu estou dizendo. Estava faltando a ausência de quem? Da família, né? Da família daquele homem. Porque alguém poderia ficar ali da sua família para colocar aquele homem na água na hora. Pegar ele e jogar dentro da água. Para ser curado. Mas não ficava ninguém. Ele estava tão então, sentido. Nós não podemos, pastora, nos ausentar dessas questões dos nossos familiares.
Graças a Deus eu estou indo para a igreja, minha esposa, nós estamos juntos já há quase 30 anos, né? Indo para a igreja, nossas filhas estão indo, nossos netos estão indo, mas eu tenho um bocado de familiar que não está ainda. Conheci a irmã Doralice, que é minha prima. Eita glória, né? Maravilha, tá vendo? Na igreja. Que lindo, né, Madonna Alice? Graças a Deus. E aí meus sobrinhos, quando aparece, tem um monte de sobrinho meu, aparece aí e fala, tio, eu tô vendo a pregação. Ainda não são cristãos, mas eu acredito, estou orando pelos meus sobrinhos, minhas irmãs, tenho um irmão mesmo de sangue, que ainda não entenderam, se entenderam, fizeram vista grossa, mas eu continuo orando, Senhor, eu quero a libertação, eu quero a salvação destas vidas, eu quero que os grilhões sejam quebrados, corta as correntes, Senhor, corta as correntes que estão aprisionando esses fulanos. Então você é esse que vai estar clamando pela sua família, fazendo o papel ali de intercessor, para que essa família, amados irmãos, seja liberta, esse familiar seja liberto, para que assim, pastor, o solitário venha ter família, habitar no meio da família. Muitos são os que já foram, que já não habitam mais com a família, não estão mais com a família. O inimigo já arrastou, já levou eles para o mundo, para o submundo das drogas ali, só estão esperando a má notícia. As famílias estão esperando a má notícia. Qualquer hora vai chegar uma notícia aqui. Não espere essa notícia não. Reaja. Você como familiar, reaja. Vai diante de Deus e comece a orar. Comece a entregar esta vida. Comece a lhe dizer para que seja quebrado. Determina para que seja quebrado essas cadeias. Que essas pessoas vão ser resgatadas. Vai ser liberta. Sabe, não se ausenta como se ausentou ali o povo daquele homem do Betesda. Mas Jesus chegou, pastor, ali. Jesus foi diretamente ali e disse, quer ser curado? Ele disse, eu quero, mas não tem quem me põe na água. Graças a Deus que ele estava diante de Jesus, né? Ele disse, não precisa mais da água não, meu filho. Levanta, toma a tua esteira e vai para casa. Eita glória, amém, irmãos? É assim que Jesus faz, Jesus ele quebra. Jesus quebrou o grilhão, libertou aquele homem daquele estado de miséria, que ele vivia ali, sabe, só deitado, dependendo dos outros para ir ou para vir, estava aprisionado, ele não conseguia sair, se locomover, nem para ir ao tanque, na beira do tanque, para entrar no tanque. Essas pessoas, irmãos, que estão aprisionadas, não conseguem, pastora, mais ir para lugar nenhum, porque ali elas estão escravizadas, estão, como diz, com o grilhão no pé e a corrente está ali, o inimigo está segurando naquela corrente, para que ela não vá em lugar nenhum, a não sei aonde ele quer conduzir. Mas eu e você conhecemos o poder de Deus e temos a palavra de Deus, não vamos nos calar, vamos determinar a derrota do inimigo na vida dos nossos familiares e vamos dizer para o Senhor, Senhor, eu quero o meu familiar, eu quero ele liberto, eu quero ele salvo, meu Senhor, eu acredito, como o Senhor foi me buscar, como o Senhor foi me resgatar, como foi resgatar você, o Senhor pode resgatar esta vida e eu acredito. E você começa então a determinar na vida das pessoas, amados e queridos irmãos, a libertação, porque é Deus que quebra os grilhões. Eita glória, eu vou orar, pastora. Nosso horário está batendo aí, ó, né? Já está chegando o próximo programador e nós estamos aqui. Vamos orar. Glória a Deus, aleluias. Grande Deus e Pai, Deus, bendito, maravilhoso. Você entendeu a palavra, meu irmão? Ale, você, cristão, quero te passar aí, você, cristão, na sua casa. É você que vai, sabe, estar anunciando, orando, clamando. Não perca a fé, não desacredite. O Senhor quer quebrar as correntes nesta noite, pelo poder que há no nome de Jesus. Toda a cadeia do inferno que tem vindo sobre esta vida, que está ali colocada, todo o grilhão, toda a corrente que tem amarrado os pés dessas pessoas, elas não conseguem ir para lugar nenhum, ainda que elas queiram ir, não tem força, não consegue. Há ali o desânimo, há ali sempre o oposto vem sobre esta vida e ela não consegue ir adiante com seus planos, com a sua vida. Em o nome de Jesus, demônios, você que tem aprisionado, você que está aí controlando esta vida, eu te repreendo pelo poder que há no nome de Jesus. Vai caindo por terra agora da vida dessas pessoas, vai caindo por terra deste familiar desta pessoa que está sendo apresentada agora. Em o nome de Jesus, eu desautorizo agora todas as ordens que você recebeu para lhe manter esta pessoa presa neste lugar. Caia por terra agora, seja desfeito toda a ordem do inferno, venha cair por terra em nome de Jesus. Torna inválido cada palavra do inferno contra esta pessoa, seja invalidada pelo poder que há no nome de Jesus. Nesta noite, meu Senhor, vai visitando o Espírito Santo esta vida, esta pessoa, para onde quer que ela esteja, seja, meu Senhor, Pai querido, como tu visitaste, buscaste o homem, Senhor, nos mais terríveis
lugares. Tu tem ido com a tua presença gloriosa, tem quebrado os grilhões e tem trazido vidas para o teu reino. Pai amado Deus, nesta noite, o Senhor vai agindo e operando grandemente dentro de cada lar, de cada familiar, Senhor, dos teus servos. Vai de encontro neste momento, nossos familiares, deste teu irmão, Pai amado, deste meu irmão, desta minha irmã, vai na tua igreja. Quantos são os que choram e oram pela libertação, Senhor, dos nossos familiares, Senhor? Tome em tuas mãos nesta noite e com o teu poder, em o nome de Jesus Cristo, traga libertação sobre estas vidas, seja quebrada e queimada toda corrente, toda cadeia, toda prisão, caia por terra agora, em o nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Se nos der vida, né, pastora? Amanhã, quando nós chegarmos do culto às 22 horas, falaremos mais um pouco, né, do Senhor para você. Mas você abençoe, em nome de Jesus. Um beijo no coração. A paz do Senhor Jesus. A paz. Deus abençoe. Paz, sua pastora. Deus abençoe. Obrigado mais esta noite. Em nome de Jesus. Um beijo no coração. Dê um beijo, pastora. Beijo no coração do povo. Amém. Graças a Deus. Deus dá um sono renovador para cada um, em nome de Jesus. Aleluia. Graças